Eu sei que todos estão felizes. Eu sei que todos estão sorrindo. Eu sei que todos têm motivos para agradecer a Deus. Nós estamos em um mês de celebração de 16 anos de fonte de vida que o Senhor tem nos abençoado e tem restituído as nossas vidas e as nossas famílias. Mas eu acredito que ao começar essa história, o Espírito Santo vai começar a trabalhar em algumas áreas da nossa vida, em algumas áreas que doem, em algumas áreas que nós desejamos nunca que tivesse acontecido. Lembranças amargas e doloridas. Já vi que os sorrisos já se foram. Os semblantes estão preocupados. Alguns estão preocupados com medo. Alguns já começaram a sentir a dor daquilo que está escondido, daquilo que foi causado há muito tempo atrás. Mas Deus é fiel. Diga para a pessoa que está do seu lado, Deus é fiel. E esta é uma noite que Deus te chama. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga, Deus é fiel. E Ele te chama nesta noite. Então eu não vou ser muito médico não, porque médico você fala, mas vai doer? E ele diz, não, não vai doer não. E daqui a pouco você está, ai, tá doendo, você falou que não ia doer. E a verdade é que hoje vai doer um pouco. Você vai lembrar de coisas que você não gostaria de lembrar. Esse texto é um momento muito importante na vida de Davi, do rei Davi. Ele foi ungido ainda quando cuidava das ovelhas do seu pai. E ele foi ungido, e ele cresceu. E Deus foi preparando o caminho, ele foi treinado, ele foi chamado para andar junto com o rei. Ele adquiriu experiência de guerra, formou um exército forte, um exército de homens e de pessoas endividadas, amarguradas. Mas ele pegou esse grupo de homens endividados, amargurados, e começou a trabalhar a vida deles. E esses homens, que eram fracos, que eram coitados, amargurados, endividados, rapidamente se tornaram fortes e valentes. E ele começa a conquistar o território, e ele se torna líder, chefe da tribo de Judá, e depois, mais para frente, ele se torna rei de todo o território de Israel. E ele se senta no trono como um homem maduro, como um homem experimentado na guerra, como um homem que sabia cantar, que tinha cânticos, que adorava a Deus. Mas quando ele se senta no trono, ele se lembra de algo lá do passado. Ele se lembra de um grande amigo que ele teve, que era Jonatas. E o seu amigo, ele veio a falecer, ele veio a morrer em uma das batalhas. Jonatas e Saul também eram homens de guerra, eram valentes. Mas em uma guerra eles vieram a falecer, eles foram mortos. E Davi, ele gostava muito do seu amigo, mas ele já tinha perdido o seu amigo. Seu amigo já tinha sido morto, já tinha sido enterrado. Os anos se passaram. E Davi agora está como rei, e ele se lembra do seu amigo. Eu quero fazer uma pergunta para você. Os anos vão se passar. E os fracos vão se tornar fortes neste lugar. Os endividados vão ser prósperos e vão enriquecer nesse lugar. Amém, já começaram a receber. Mas quando você estiver lá em cima, e você olhar para trás, e ver quanto tempo passou, quantas coisas você conquistou, quando você olhar para trás e ver as promessas de Deus se cumpriram na minha vida, agora eu sou um grande homem, uma grande mulher, você vai se lembrar dos amigos? Ou você vai se esquecer dos amigos? Hoje, você está orando pelos seus amigos ou você já esqueceu dos seus amigos? Mas Davi, quando ele chega lá em cima, quando a promessa se cumpre e ele se torna rei de todo Israel, porque Deus é fiel, ele se lembra do seu amigo. E ele diz, o meu amigo, o meu grande amigo, bom e fiel,
já morreu. Mas eu quero saber se tem alguém ainda da casa dele, se tem algum filho de Saul, se tem algum filho de Jonatas, porque eu quero abençoá-lo. E a história não é bonita. A história não é de alegria. A história não é de conquista. Como eu já falei, Saul e Jonatas, que era amigo de Davi, foram mortos em uma batalha. Jonatas foi morto e Saul, vendo a morte do seu filho, comete suicídio. E o filho de Jonatas, a Bíblia diz que ele tinha 5 anos. Tem alguma criança aqui de 5 anos? Quem tem 5 anos? Qual das crianças tem 5 anos? Levanta a mão. Quem tem 5 anos? Amém. Eu creio. Então o filho de Jonatas, que era amigo de Davi, tinha apenas 5 anos. E os seus pais foram para a guerra, e ele ficou ao cuidado de uma ama, de uma babá, de uma serva, que cuidava dessa criança, que supria suas necessidades, nos momentos difíceis, nos momentos em que o seu pai ia para a guerra, esta mulher cuidava dessa criança que tinha apenas 5 anos. E quando o seu pai, Jonatas, morre, e o seu avô comete um suicídio, e o exército é destruído, é derrotado, logo chegam os mensageiros e dizem: olha, o chefe do exército, Saul, está morto. Jonatas está morto. E esta mulher, com essa criança de 5 anos no colo, com medo que viessem atrás dos descendentes, dos futuros herdeiros do trono, e matassem essa criança, ela pega essa criança no colo, e por causa do medo, tentando proteger essa criança, fugir com ela no colo, ela tropeça, e essa criança de 5 anos cai, e acaba tendo um terrível acidente, e fica paralítico das pernas para baixo, de ambas as pernas. Diga, que história triste. Em um único dia, o seu pai morre, é assassinado. O seu avô comete suicídio. E a pessoa que tinha que cuidar dele, tentando cuidar e livrá-lo da morte, foge com ele no colo, derruba ele, e ele cai e fica paralítico das 2 pernas. Eu não sei se você tem uma história parecida com essa, mas eu queria te perguntar, se isso acontecesse com você, o que você faria? Para onde você iria? Qual seria a sua atitude? Como é que uma criança de 5 anos cresce com limitações nas 2 pernas e ouvindo a história de que o seu pai foi morto em uma guerra, que o seu avô cometeu suicídio e que a pessoa que deveria cuidar dele, protegê-lo, deixou caí-lo e agora ele cresce. As idades vão chegando, os anos vão passando e ele não pode movimentar as 2 pernas. Ele fica se arrastejando. Ele não anda. Ele não tem força nas pernas para caminhar. Ele não pode caminhar, ele não tem facilidade de sair de um lugar e ir para o outro. Ele vai se arrastejando. É uma história triste, mas é uma história real. E essa criança, ela é levada para um lugar. E ela fica muitos anos em um lugar, escondida, com medo, apavorada, porque os inimigos já mataram o meu pai, e eles vão procurar me matar. E ele fica muitos anos, escondido, com medo. Além de ter as 2 pernas paralisadas, ele cresce. E todo momento que ele olha para as suas pernas, a memória é: o meu pai foi morto. O meu avô cometeu suicídio. Aconteceu uma desgraça na minha vida. E a qualquer momento eles podem vir e me matar. Ele cresce com medo, com muito medo, se escondendo,
com traumas, com dor, com limitações. E enquanto ele vai crescendo, Davi também vai crescendo, só que de uma forma diferente. Ele vai crescendo, ele vai conquistando, ele se torna rei. Mas a história de Mefibosete, deste homem que ficou com as duas pernas paralisadas, era para ser diferente. Era para ser totalmente diferente. O seu pai tinha sido chamado para ser rei de Israel. O seu avô foi ungido. O seu pai seria o sucessor. E ele, na seguida, seria o sucessor do seu pai. A sua família foi separada para ser chefe do exército, rei de Israel. Saul começa a reinar, mas desagrada a Deus. Desobedece a Deus. O seu pai era para se tornar o rei. E ele mais para frente, quando crescesse e se tornasse um grande homem, ele ia se tornar o futuro rei de Israel. Mas isso não aconteceu. Isso não aconteceu. O que era para ser uma história de graça, de glória, de sucesso, de conquista, de uma família que foi separada, ungida, uma família que ia crescer, conquistar, que Deus ia abençoar, prosperar, enriquecer e fazer o seu nome conhecido em toda a terra, agora estão destruídos, com uma história de vergonha e Mefibosete escondido. Com vergonha, com medo e preocupado com o dia em que os inimigos matariam ele. Ele vai para um lugar e chama Lodebar. E Lodebar significa lugar sem pasto. Lugar que não tem comida. Lugar de necessidades. Um lugar triste. Um lugar destruído. Lodebar. Um lugar destruído. E ele se esconde naquele lugar. Eu não sei se você tem uma história dessa, mas a verdade é que nós somos criados para sermos filhos do Deus vivo, daquele que é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Mas por algum motivo, como os pais de Mefibosete pecaram e desagradaram a Deus, por algum motivo, os nossos pais pecaram, desagradaram a Deus. E alguns deles já estão mortos e enterrados. Alguns foram mortos. Alguns desistiram da vida. Alguns cometeram suicídio. Alguns abandonaram seus sonhos. Abandonaram Deus. Não obedeceram mais a Deus. Cometeram pecados terríveis. E a verdade é que era para nós já termos uma história de êxito, de conquista e de prosperidade. Mas por causa do pecado dos nossos pais, por causa da desobediência e por terem se afastado da presença de Deus, muitos estão traumatizados e estão caídos. Pode ser que o seu pai não veio a falecer, ou veio. Pode ser que o seu avô não cometeu suicídio, mas alguém da sua família cometeu suicídio. Mas pode ser que alguém da sua família, o seu pai, sua mãe ou alguém, desistiu da vida, abandonou os sonhos, cometeu pecado e está entregue às bebidas, às drogas, à prostituição. E nós, quando éramos pequenos, crianças, e os nossos pais, que deveriam cuidar de nós, os servos de nossos pais, que deveriam cuidar de nós, causaram um grande trauma. Nos fizeram cair e ficarmos traumatizados. Você pode olhar para você e falar, puxa, mas as coisas não acontecem. Os sonhos não se realizam. Deus me chamou. Deus me abençoa. Deus me deu promessas. Mas as coisas não acontecem. As coisas não acontecem. Vira e mexe, eu estou triste, angustiado.
Vira e mexe eu estou lembrando de algo lá do passado. De um trauma, de um pecado, de uma queda, de um maltrato, de um abuso. De alguém que deveria cuidar de mim, de alguém que deveria cuidar de você, mas que não cuidou direito. Pode ter sido seu pai. Pode ter sido a sua mãe. Pode ter sido um tio, uma avó. Pode ter sido uma babá, uma serva. Um professor. Ou um pastor. Mas que não cuidou direito. E por não ter cuidado direito, nós caímos e nos machucamos. Você sabe da sua história. Você sabe do que Deus está falando. Você sabe aquilo que lá na infância, aquilo que lá na sua juventude te causou dor, te causou trauma e que até hoje você está com medo, está se escondendo e está em Lodebar, em um lugar que não tem pasto, em um lugar que não tem a bênção de Deus. Porque Deus nos leva às águas tranquilas e aos campos verdejantes. Mas se eu fugir por causa dos meus traumas, se eu fugir por causa do meu medo, se eu fugir por causa das preocupações, eu saio da presença de Deus. Os traumas, as dores da infância, da juventude, aquilo que causou dor, que marcou a nossa mente, a nossa história, que faz a nossa alma doer e chorar, nos leva a Lodebar, a um lugar longe de Deus, longe do amor do Pai, e um lugar que não tem água e que não tem pasto. Diga, Deus está me chamando para estar com Ele, para beber das águas tranquilas e dos pastos verdejantes. Esta é a noite em que você vai deitar em pastos verdejantes e você vai deitar e você vai descansar, porque Deus cuida de você. Hoje é a noite em que nós vamos sair de Lodebar, é a noite em que Deus vai mudar a nossa história, aquela dor, aquele trauma da infância, Deus vai curar. Amém? Você pode aplaudir a Deus por isso? Deus está te chamando. Deus está me chamando. E o rei Davi pergunta, há alguém ainda da casa de Jonatas para que eu possa abençoá-lo? E o rei manda chamá-lo. Se Deus te chamar, você vai atender o chamado? Se Deus te chamar, você vai dizer sim? Se Deus falar, sai deste lugar de destruição, sai deste lugar do medo, da opressão e venha para a minha presença. Você vai atender o chamado de Deus? Mefibosete, ele fica sabendo, ele recebe notícias que Davi manda chamá-lo. Mas a preocupação de Mefibosete é muito grande. Quando o rei manda chamar, não interessa, temos que obedecer. E Mefibosete praticamente não tem escolha. O rei sabe que eu estou vivo, o rei sabe que eu estou aqui, o rei já ficou sabendo e ele mandou me chamar. Eu tenho que atender a ordem do rei Davi. E ele é levado até a presença do rei Davi. E quando ele chega, a primeira coisa que ele fala é: Mefibosete, teu servo. Mas era para ser ao contrário. Mefibosete que era para ser rei. Mefibosete é que vinha de uma família sacerdotal. Mefibosete que tinha sido chamado para ser rei. E agora ele está numa situação diferente. Ele não é o rei. Os seus pais pecaram, ele caiu, está traumatizado, está escondido, com medo. Mas o rei chamou, e mesmo com medo, sem saber o que ia acontecer, ele vai à presença do rei, e quando ele chega, ele diz: Mefibosete, teu servo. A preocupação dele é: o rei Davi vai querer me matar, porque eu sou uma ameaça para ele. Eu faço parte da primeira família que foi chamada para ser rei de Israel. E é comum na história
quando um rei toma o poder, toma o governo de outro povo, matar toda a família do rei, para que não houvesse descendentes da linhagem real que possivelmente pudessem depois tomá-lo do poder. Então Mefibosete sabia, Davi pode querer me matar, porque ele é rei, e ele pode se sentir ameaçado comigo. Havia ainda muitas pessoas que gostavam de Saul, que serviram Saul, que serviram Jonas. E a primeira preocupação dele é, pode ser que o rei me mate. Eu sou uma ameaça para o rei. Eu sou uma ameaça para o reino. Por mais que eu não tenha condições, por mais que eu não queira me tornar rei, eu fui chamado para isso. E pode ser que o rei venha e mande me matar. A segunda coisa que me chama a atenção nessa conversa é que ele fala, mas quem sou eu, Mefibosete, um cão morto, para que o Senhor me chame? Ele estava morto. A palavra mesmo dele declara, Mefibosete, teu servo. E em seguida ele diz, eu sou como um cão morto. Como um cão morto. Cheira bem um cão morto? Dá prazer em chamar um cão morto para a reunião? E ele diz, eu sou como um cão morto. Eu já não tenho vida. Não adianta você querer me matar, eu já não tenho vida. Sou paralítico das duas pernas. Eu cheiro mal. Eu sou o resultado de um pecado, da desobediência de Deus. Mas o que Davi fala é o que Deus tem para falar para nós. Não importa o trauma que você teve na sua infância. Não importa o pecado dos seus pais, dos nossos pais. Não importa se o pecado dos nossos pais nos fizeram cair e nunca mais nos levantarmos. Não importa se você está servindo ao rei ou não. Ou se simplesmente diz, eu sou servo de Deus. Não importa se você se considera um morto, um Zé Ninguém, um zero à esquerda, um cachorro morto. O rei Davi queria tanto abençoar a família de Jonatas e o sobrevivente, Mefibosete, que ele não dá ouvidos a essas palavras. Ele não quer saber. Ele não quer saber se Mefibosete quer servir ou não quer servir. Ele não quer saber se Mefibosete já não vive mais e desistiu dos sonhos. Ele não quer saber disso. Lá no versículo 7, e disse-lhe Davi, não temas. Essa é a primeira palavra do rei, do Senhor dos senhores, do Rei dos reis que está sobre nós. Você pode ter tido uma vida toda de medo. E se meu pai voltar e me bater e me espancar de novo? E se aquela pessoa voltar e abusar de mim de novo? E se aquele ladrão voltar de novo? E se aquela pessoa invadir a minha casa de novo? E se eu perder o dinheiro de novo? Não importa. Porque a palavra do pai é, a palavra do rei é, não temas. A Bíblia diz que o verdadeiro amor de Deus lança fora todo medo do nosso coração. E Deus está dizendo, eu te amo. Eu te amo. Não tenha mais medo. Eu te mandei chamar. E eu estou dizendo para você, não temas. Eu sou contigo. Não temas. Diga para você mesmo, não temas. Diga para a sua alma que fica abatida. Diga, não temas. Davi sabe muito bem o que está falando. Davi, nos seus momentos difíceis, nos seus momentos de guerra, nos momentos em que foi perseguido, nos momentos em que foi ameaçado de morte, em que o exército inimigo se levantou contra ele, a sua alma se debatia, ele não sabia o que estava acontecendo, mas ele dizia, alma minha, não temas, te aquieta,
Porque Deus está conosco. Deus está comigo. Diga para você mesmo. Diga para sua alma. Diga, não temas. Agora ouça Deus falando para você usando a minha boca. Não temas. Eu estou contigo todos os dias da sua vida. Não temas. Eu te mandei. Eu mandei te chamar. Você está aqui porque eu mandei te chamar. E eu tenho uma palavra para você. Não temas. Eu sou o rei. Eu sou o Senhor dos senhores. O rei dos reis. Eu sou Deus. Eu te mandei chamar. E te digo, não temas. Eu digo para a sua alma, não temas. Não temas. Não temas. A segunda coisa que o rei Davi diz para Mefibosete. E disse-lhe Davi, não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência. Deus quer fazer o bom e o bem para você. Muitas vezes nós achamos que Deus está com um chicote na mão. Muitas vezes nós achamos que Deus é o Deus carrasco. É o Deus que está para nos punir. É o Deus dos 10 mandamentos. É do olho por olho, dente por dente. Mas Ele está dizendo, não temas. Eu de certo usarei de beneficência com você. Eu vou fazer o bem para você. Eu vou te abençoar. Eu vou te ajudar. Eu vou cuidar de você. Você quer que Deus cuide de você? Você quer a proteção do Pai? Do exército do Rei dos Reis? Então Ele diz, eu vou cuidar de você. Eu de certo te darei e usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas, teu pai. A terceira coisa que ele fala para Mefibosete, restituirei todas as terras. Ele era filho, ele era neto do chefe de exército. E eles tinham muitas terras, eles tinham muitas conquistas. Eles conquistaram muitas coisas, porque Deus foi abençoando. Enquanto Saul obedeceu a Deus, Deus foi abençoando Saul, Deus foi abençoando Jonatas e foi abençoando Mefibosete. Mas quando eles desobedeceram, eles caíram. Um é assassinado, outro comete suicídio e outro fica paralisado, paralítico de ambas as pernas. Mas o rei diz, olha, tudo que você tinha antes e que você perdeu por causa do pecado, por causa dos seus pais, por causa da sua queda, tudo aquilo que os inimigos tomaram, tudo aquilo que tomaram de vocês, eu vou restituir. Deus vai restituir tudo aquilo que nós perdemos. Se você perdeu a saúde, por causa dos vícios, Deus vai restituir a sua saúde. Se você perdeu terras, se você perdeu a sua família, se você está aqui sozinho hoje, sem a sua família, Deus vai restituir a sua família. Ele vai trazer de volta tudo aquilo que o inimigo roubou. Enquanto estávamos fracos, caídos, debilitados, longe da presença de Deus, o inimigo se aproveitou e roubou as terras, saqueou, levou a família, destruiu. Mas Deus está dizendo, eu vou te restituir, eu vou te dar saúde, eu vou te dar força, eu vou te colocar no meio de uma família, eu vou trazer de volta os seus filhos. Deus é ruim ou é bom? O Deus que você conhecia estava com um chicote? Esse Deus que eu conheço, Ele está com os braços abertos. E morreu com os braços abertos, para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. Deus vai restituir a vida que você tinha. Deus vai restituir a sua alegria.
Deus vai restituir a sua família, a sua vida financeira. Você que tinha ministério e foi roubado, Deus vai restituir a sua vida ministerial. Deus vai restituir a unção que foi perdida por causa do pecado, por causa da queda. Deus está falando com você? Você ouviu Deus te chamando? Você atendeu o chamado de Deus? Deus está curando seus traumas? Diga, eu não tenho mais medo. Porque o amor do Pai me alcançou e lançou fora todo medo. Não temas, não temas, não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. A quarta palavra do rei Davi para Mefibosete é: comerás pão à minha mesa. De contínuo comerás pão à minha mesa. O rei Davi não chamou ele, simplesmente falou: olha, você está com fome, você é um necessitado, você é um coitado, você é um caído, um arrebentado, é um alvo fácil do inimigo, então come, porque você está com fome e depois vai embora. O rei Davi falou: de contínuo, todos os dias, você vai se assentar na minha mesa. Não é um dia de festa, não é um dia em que você volta para a casa do Pai, não é um dia que você vem aqui e fala, e Deus fala com você: de contínuo comerás a minha mesa. Todos os dias Deus vai te alimentar, Deus vai te dar do pão da vida. Agora, eu não me esqueci das suas pernas. Você se esqueceu? O rei Davi falou: não temas, usarei de beneficência com você, restituirei as suas terras, e você comerá na minha mesa todos os dias. Mas eu não me esqueci das suas pernas. O rei Davi também não esqueceu do seu trauma, das suas dores, da sua história triste que aconteceu lá atrás, na infância, e o que ele passou na sua juventude, e as dores da rejeição, do trauma de uma pessoa que caiu e nunca mais se levantou. Davi também não se esqueceu. Mas todas as vezes que ele se assentava à mesa, ele era uma pessoa normal. Ele não conseguia ficar de pé. Por isso que o rei Davi falou para ele: olha, o rei Davi não chamou ele: olha, você vai me acompanhar nas guerras, você vai andar do meu lado. O rei Davi falou: você vai se assentar na mesa. Porque todo deficiente, todo aquele que tem uma limitação, todo aquele que não consegue andar, todo aquele que tem uma dificuldade, todo aquele que tem um trauma do passado, na hora que senta na mesa, todos são iguais. Não importa se você não está conseguindo andar. Não importa as dificuldades que você está tendo. Não importa as consequências dos pecados que nós vivemos. Quando o rei chama para nós nos assentarmos à mesa, ele está dizendo: coma, se farta, coma à vontade. Todos nós somos iguais. Quando estamos sentados, todos nós somos iguais. Eu não sei qual é o seu trauma. Porque o texto, o último versículo desse capítulo diz: morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia a mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. A história começa triste. Ela muda. Deus o abençoa, Deus o restitui. Ele não é mais rei, mas ele está sentado à mesa do rei todos os dias. Mas termina a história dizendo: e era coxo de ambos os pés. Eu penso, por que Davi não fez uma oração e fez esse jovem voltar a andar? Porque tem milagres que Deus não faz. Porque tem milagres que não acontecem.
A história seria bonita se terminasse Davi orando por ele, dizendo: se coloque de pé, você pode andar, anda, conquista. Mas não terminou assim. Tem muitos traumas, tem muitas dores, que infelizmente nós vamos carregar até o final da nossa vida. Tem consequências de pecados, que nós vamos sofrer a consequência do pecado e da queda até o último dia da nossa vida nessa terra. Eu queria muito. Quando eu leio essa história, eu fico olhando, por que Davi não orou por cura? Hoje existem tantos milagreiros, tantos homens que curam, que oram por cura, e Deus cura. Mas eu não sei dizer para você por que Deus cura uns e não cura outros. Eu não sei como é que as coisas acontecem. Eu sei que Deus cura. Mas esta história termina dizendo que ele continuou coxo. Mas todos os dias ele se assentava à mesa do rei e todos eram iguais. Tem muitos traumas que nós vamos ter que aprender a lidar com eles. Muitas quedas que tivemos na infância, na juventude, que vamos ter que aprender a lidar com essas quedas e com as consequências dos nossos pecados. Existem muitos abusos, muitos líderes que não cuidaram das suas pessoas, das suas famílias, e a sua família caiu. E nós vamos ter que aprender a lidar com essas quedas. Deus vai curar muitas coisas. Deus vai trazer libertação e vai curar muitas coisas na nossa vida. Mas tem traumas que nós vamos carregar até o final. E nós vamos ter que aprender a lidar com eles. Nós vamos ter que aprender a lidar com o medo. Nós vamos ter que aprender a lidar com a rejeição. Nós vamos ter que aprender a lidar com os dedos duros que ficam falando: você era para ser rei e você é um coitado hoje. Nós vamos ter que aprender a lidar com o medo. Nós vamos ter que aprender a lidar com as consequências das quedas, dos pecados. Nós vamos ter que aprender a lidar com os hipócritas que só julgam e que só apontam os dedos e só acusam. Mas Deus te chama. E a ordem é que você esteja na presença dEle todos os dias para comer e beber com Ele. Você consegue ouvir Deus te chamando? Você está aqui porque Deus te chamou? Você está atendendo o chamado do rei? Ou você está fingindo que não está ouvindo? Você ainda está com medo e está se escondendo nos lugares terríveis, em Lodebar? Ou você já está na casa do Pai, na casa do Senhor, do Rei dos Reis, e se alimentando e sendo cuidado, protegido? Igual a todos os outros filhos do rei. Só a família de Davi, só os filhos de Davi podiam se assentar à mesa com ele. Mas ele falou: Mefibosete não é meu filho. Não é meu filho. Mas a ordem é que ele se assente à mesa comigo. O Filho de Deus, o único e unigênito, é Jesus Cristo. Mas ele nos chama para nos assentarmos à mesa com ele. Tem uma ilustração, uma parábola de Jesus que diz que ele fez um grande banquete e ele levou convites. E os servos daquele senhor levou convite para os seus amigos, convites de honra, e disse: venham na festa, venham celebrar, porque o meu senhor está fazendo um grande banquete e ele quer que você se assente à mesa e coma com ele. E aqueles homens e mulheres, aqueles amigos que receberam convites de honra, disseram: não, hoje eu não posso. Hoje eu estou trabalhando, eu estou fazendo negócios. Hoje eu estou casando. E deram 1000 desculpas. E o Senhor ficou indignado, porque ele convidou, ele fez um convite, ele chamou os seus amigos para se assentarem à mesa com ele e se alegrarem, mas os seus amigos deram desculpas esfarrapadas. E ele dá a ordem novamente aos seus servos, diz: olha, sai pelas ruas, sai pelas vielas, chama os necessitados, os famintos, chama os deficientes, os aleijados, e tragam para minha casa, porque eles vão se assentar à mesa comigo. Tem muitas pessoas que não têm traumas. Tem muitas pessoas que não passaram tantas dificuldades,
que foram bem cuidadas, bem alimentadas, bem protegidas, e que não têm traumas na sua infância, não têm traumas na sua juventude, e recebem um convite de honra, mas não se apresentam para o seu Senhor, não se apresentam para comer à mesa. Agora, todo aquele que tem fome, todo aquele que é bem-aventurado, que tem fome, todo aventurado, bem-aventurado, ele atende o chamado. Deus está te chamando? Deus está ministrando ao seu coração? Eu não sei se você vai sair daqui de pé, ou se você vai sair se arrastando. Eu não sei como Deus vai fazer na sua vida, mas muitas coisas vão acontecer. Mas tudo isso depende se eu atendi o chamado do Rei. Esse dia eu estava conversando com uma pessoa na porta e ela falava para mim, e ela falava, pastor, eu estou me preparando para ir lá na frente. Eu falei, mas como assim se preparando para ir lá na frente? Eu não entendi na hora. Eu sou meio lerdo, difícil para cair a ficha, para dar sinal, para conectar na internet aqui, demora. Ô pastor, eu estou me preparando para ir lá na frente. Eu disse, como assim se preparando para ir lá na frente? Ir lá na frente, se entregar, fazer um voto, fazer parte da igreja, me reconciliar com Deus. Eu falei, mas por que você está se preparando? E ele falou, olha pastor, é que eu não consigo largar o cigarro. E eu falei para ele, olha, eu não sei o que Deus vai fazer. Eu não sei se você vai largar e quando você vai largar o cigarro. Mas não deixa nada te impedir. Não deixe uma deficiência. Não deixe um pecado. Não deixe as consequências do pecado te impedir de ir à frente e de comer na mesa do Rei todos os dias. Eu lembro, irmão, como se fosse hoje. Eu tinha mais ou menos uns 8, 9 anos. E eu estava junto com meu pai debaixo de uma árvore. E meu avô já passou. Meu avô passou de lado. Meu avô fumava aqueles cigarros de corda. Aquelas coisas do interior. Aquele cigarro fedido. E ele começou a fumar cigarro com 10 anos de idade. Sabe como é que ele começou a fumar? Por causa do pecado do seu pai. O seu pai já fumava. E quando ele fez 10 anos, o seu pai falou para ele, você já é um homem. Toque o cigarro, pode começar a fumar. E ele começou a fumar com 10 anos de idade. Ficou viciado. Nunca conseguiu se libertar do cigarro. E eu lembro como se fosse hoje. Eu debaixo de uma árvore, ainda criança, junto com meu pai, do lado do meu pai. O meu avô passando, andando, com o cigarro na mão, os olhos cheios de lágrimas, dizendo, essa desgraça está me matando. Meu avô morreu por causa do cigarro, morreu muito cedo. Um câncer no pulmão. O pulmão cheio de água. E ele falou, eu não consigo largar essa desgraça. E essa desgraça está me matando. E ele com os olhos cheios de lágrimas passou por mim, pelo meu pai. Eu lembro que eu olhei para o meu pai com um nó na garganta. E eu era criança, não entendia muitas coisas. Para mim, fumar, tanto faz. Fumar, não fumar, tanto faz. Meu avô era um homem temente. Um homem que ouvia a palavra de Deus na televisão. Ele ouvia a Valnice Simeone e ele falava, essa mulher prega pra caramba. E ele ouvia as mensagens, a palavra de Deus pela televisão, porque ele não podia ir na igreja. Porque se alguém soubesse que ele fumasse e estivesse indo na igreja, ele ia ser expulso da igreja. Eu não sei o que te impede, meu irmão. Eu não sei o que te impede de se entregar a Deus. Eu não sei qual é o seu pecado. Eu não sei qual é o seu vício. Eu sei que tem muitas pessoas que ficam apontando os dedos. Esse não presta, esse é viciado, esse é prostituto, esse é um caído, esse tinha chamado e está perdido, está confuso, está nas trevas. Sempre teve e sempre vai ter. Mas o que eu quero dizer para você, não permita que nada, nem ninguém te impeça de estar na casa do Pai e de se assentar à mesa com Ele.
Se nós orarmos e você for liberto do vício, amém. Se não for, amém. Eu não sei o que Deus vai fazer na sua vida. Mas eu sei uma coisa. Eu não vou desistir de estar na casa do Pai. Podem me chamarem de pecador, podem me chamarem disso, daquilo, podem tentar me tirar da casa do Pai, podem tentar me arrancar da cadeira e me tirar da mesa do rei, mas eu não vou sair. O rei liberou um chamado, ele me chamou para estar na casa dele, para se assentar na mesa e comer do seu pão e beber do seu vinho, e nada vai me impedir de estar na presença do rei todos os dias da minha vida. Você também é assim? Então aplauda! Nada vai te tirar da casa do Pai! As pessoas que estão comigo há mais tempo, os obreiros sabem que eu sou um pastor que não aceita, que não tolera o pecado e principalmente a iniquidade. Mas todos eles sabem que eu sou um pastor que ama as ovelhas e que dá a vida pelas ovelhas. Eu lembro o obreiro Romani, quando ele voltou do mundo, ele começou a passar por um processo de libertação, e ele falava para mim, puxa, eu não sei, eu olho para você e vejo todo esse tempo e você nunca desistiu, você nunca parou, foram muitas as lutas, foram muitas as perseguições, foram muitas dificuldades, foram muitos traumas, momentos difíceis, de queda, de levanta, e a Bíblia diz que o justo pode cair 7 vezes, mas ele vai levantar, e ele falava, você não para, você não desiste. Quase todos desistiram, mas você não desistiu. E eu vou te falar uma coisa, eu não vou desistir. Eu não sei quando a sua família toda vai estar nesse lugar. Eu não sei quanto tempo vai demorar. Mas nós não vamos parar de orar até que a tua família e que você possa dizer, eu e a minha casa, toda a minha casa, servimos ao Senhor. Até que você diga, eu e todos os meus amigos estão na casa do Pai. Diga, eu sou restituído nesta noite. Tudo que foi perdido, que foi levado, que foi invadido, que o inimigo tomou posse, nesta noite, Deus está me restituindo. Diga comigo, Senhor, restitui a minha saúde mental, psíquica, restitui o meu coração, a minha história, restitui a minha família, restitui os meus sonhos, os projetos, restitui, Senhor, a minha intimidade contigo. Deus está te restituindo. Deus está trazendo de volta tudo aquilo que o inimigo roubou. Mas nada se compara com o privilégio de se assentar à mesa, à destra do Rei. Deus está te chamando para estar na casa dele e ser alimentado pela palavra, ser protegido pela palavra, ser guardado pelo exército de Deus, fazer parte de uma família sacerdotal, fazer parte de um povo escolhido, eleito, povo de Deus. Diga, eu faço parte da família, fonte de vida. Eu faço parte da família de Deus. E todos os dias, e de contínuo, comerei pão à mesa do Rei.